Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você estiver me assistindo. E hoje vamos falar de literatura inglesa. O livro de hoje é Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe, mais conhecido aqui no Brasil. É um romance com um pezinho ali no realismo, escrito por Daniel Defoe. Ele foi publicado em 1719 no Reino Unido e sua data de publicação foi 25 de abril de 1719. O livro ele fala sobre o naufrágio, um filho, né, do começo. O filho de uma família de classe média da Inglaterra decide ganhar dinheiro, decide viajar para ter dinheiro fácil. A família dele queria que ele tivesse uma vida financeira estável, mas ele queria porque queria ganhar dinheiro de maneira mais fácil, mais rápida. Foi aí que ele saiu de barco com um amigo para uma viagem. Mas durante essa viagem, durante o percurso, ele foi pego por uma tempestade. Nuvens altas, ondas altas e baixas, nuvens pretas, chuva, raio, desespero. Foi aí que durante esse desespero ele prometeu para ele mesmo que se ele saísse vivo daquela situação, ele ia cursar uma faculdade de direito, ia construir uma família, ter uma vida financeira estável, assim como os pais deles queriam. Mas logo depois que a tempestade passou, ele esqueceu de todas as promessas dele e largou de mão. Depois de um tempo velejando, um dia Crosué acabou sendo escravizado por piratas, aprisionado por piratas e preso. Imagina só, aquela agonia e desespero dele. Saiu sem rumo na vida, foi aprisionado por piratas. Só que aí o moleque conseguiu sair, menina. Ele saiu com um bote de pesca. Depois de muito tempo, à deriva no mar, ele foi resgatado por um navio português que levou ele para o Brasil. Olha a nossa terra. Tava lá onde? Na Inglaterra, já estamos no Brasil. Ele veio para o Brasil e aqui no Brasil ele conseguiu, né, ter uma vida de fazendeiro, um fazendeiro famoso, com a vida financeira boa, se deu bem na vida. Mas um certo dia ele recebeu uma proposta de outros fazendeiros que se ele capitaneasse um navio para capturar escravos em outro lugar, ele ia ser remunerado por isso, né? Ele ia ter a metade dos lucros. E aí, depois dessa proposta irrecusável, ele só foi. Durante essa viagem, o navio naufragou devido a uma tempestade de furacões. E aí, o navio naufragou e ele foi parar em uma ilha bem distante de onde ele estava. Não sabia qual era o nome daquela ilha, não sabia que ilha era aquela. E ele viveu por muito, foi o único que sobreviveu, né? E ele viveu por muito tempo naquela ilha e teve que aprender a sobreviver com as coisas que ele tinha, né? Viver naquelas condições. Ele capturou algumas coisas, tipo corda, madeira e esse tipo de coisa. Ele construiu uma casa na ilha. Depois de um tempo, ele começou a ter um rebanho de cabras. Ele fez outra casa mais no interior da ilha, pelo fato de estar mais longe do. Se tivesse alguma invasão, alguma coisa do tipo, estar mais longe da beiradinha ali do mar. E depois de 15 anos, ele foi parar em outra parte da ilha. Ele decidiu fazer jangadas, né, para pescar ou para tentar sair dali. Foi aí que ele foi para teve outra tempestade. Esse cara tá cercado de tempestade, né? Teve outra tempestade, ele foi parar em outra parte da ilha. E nessa outra parte da ilha, ele encontrou um povo que uma parte, né, da ilha que era usada para fazer rituais antropofágicos, que era a mesma coisa que canibalismo. E ele viu, né, fogueiras, pegadas, ossos humanos. E depois de um tempo, ele só sabia, né, que ali tinha canibais e conseguiu resgatar um prisioneiro que ia servir de
sacrifício para aquela outra tribo e deu a ele o nome de Sexta-feira, porque no dia que ele encontrou esse indivíduo, né, ele era um dia de sexta-feira, então ele deu o nome de Sexta-feira. E o tratou como um amigo, né, ou um criado, e começou a ensinar várias coisas para esse Sexta-feira. Ensinou a ele que tinha que usar roupas, ensinou que ele não podia comer canibais. Esse Sexta-feira também era de uma tribo canibais, e ele ensinou que não podia comer humanos, que ele era de uma cultura que não comia humanos. Ensinou a pescar, ensinou a caçar, um foi aprendendo coisas com o outro. E ensinou também, olha que indivíduo, ensinou que tinha que chamar ele de amo, pelo fato de que o criado, né, no caso o Sexta-feira, tinha que gostar muito dele, tinha que servir a ele pelo fato de ele ter salvado a vida dele. Impressionante. E ele foi resgatado depois de muito e muito tempo construindo esse laço de amizade verdadeira e de criado e amo. Os dois foram, Crosué e Sexta-feira, foi resgatado pelo pai de Sexta-feira e por Lope, um espanhol, e que morava numa ilha vizinha, né? Depois de um tempo que ele foi resgatado e tal, a ilha foi atacada por piratas que desembarcou lá na ilha e Sexta-feira e Crosué teve uma grande ideia que foi de aprisionar os piratas e pegar o barco e sair, né, rumo afora, tentar achar o caminho de casa. E assim ele fez. Crosué aprisionou os piratas, pegou o barco deles e voltou para a Inglaterra com seu grande amigo quem? Sexta-feira. E lá, né, ele conseguiu chegar na Inglaterra e lá ele viu que seus pais já tinham falecido e ele estava sozinho no mundo, né? Foi aí que ele conseguiu resgatar as terras que ele tinha aqui no Brasil e conseguiu construir uma vida, né? Ele foi, aos poucos, ele foi construindo sua vida, se casou, teve filhos, se eu não me engano, foi 2 filhos. Tudo isso com o lucro estava vivendo bem, né? Tudo isso com o lucro das terras lá do Brasil, que foi resgatada. Um certo dia, Crosué resolveu visitar a ilha, né? Depois de um tempo. Ele foi para a ilha, quando chegou na ilha, ele encontrou lá o pai de Sexta-feira e ele voltou aqui para o Brasil. Na viagem que ele estava voltando aqui para o Brasil, o barco dele foi invadido por indígenas. E esses indígenas, teve uma lutinha, né? E esses indígenas tiraram flechas para cima de Crosué. E o amigo dele do coração, Sexta-feira, entrou no meio da flecha e foi atingido. O amigo dele morreu tentando salvar a vida, né, de Crosué, a vida dele. E aí, muito triste, magoado, ele veio para o Brasil e aqui no Brasil ele o resto da vida dele ele passou aqui no Brasil. E aí ele foi desfrutando do seu cargo de fazendeiro, né, o resto da sua vida toda. E isso, né, ele passou o resto da sua vida aqui no Brasil, sendo fazendeiro, feliz, talvez, e desfrutando do seu cargo ali de fazendeiro. E a história termina assim. Assim como muita gente ama essa história, foi abraçada por brasileiros, estrangeiros, europeus, foi traduzida por várias línguas, muita gente gostou da história, também muita gente criticou pelo fato de ser uma narrativa descritiva. Então ele vai descrevendo cada parte do livro, vai fazendo essa narração de tudo que acontece de acordo com o sentimento e a situação que o Robinson Crusoe, o personagem, está passando. Então ele chega na ilha, é tudo muito novo para ele. A ilha que ele viveu por 15 anos antes de conhecer o Sexta-feira, é tudo muito novo para ele. Então ele tá lá
construindo a casinha dele, tá lá, sabe, descobrindo como é que vive na ilha. Então ele vai descrevendo os sentimentos, os sentimentos dele e a situação que ele passa devagarzinho, como tá acontecendo e esse tipo de coisa. Mas depois, quando ele encontra o Crosué, que ele já tá mais, que ele encontra o Sexta-feira, que ele já tá mais habituado com as coisas que ele tá vivendo, ele vai melhorando a sua descrição, vai agilizando a sua descrição. Então ele descreve de uma maneira mais rápida e aí que todo mundo vai, entre aspas, gostando da narrativa e é só flores. Mas o povo critica pelo fato de ser um livro, o povo fala, né? É um livro muito grande, é um livro que parece que não acaba nunca, justamente pelo fato de ele descrever partezinha por partezinha, de acordo com os sentimentos de Robinson Crusoe, que para algumas pessoas pode ser uma coisa ruim, né? Mas para outras pessoas pode ser uma coisa muito boa e maravilhosa. É uma autobiografia, né? Então a pessoa exigir de um livro que não é para ser rápido, que ele seja breve, não é uma crítica muito legal assim de se fazer. E muita gente gostou do livro. Ele teve várias imitações, tanto no várias cópias, né? Tanto no cinema quanto na literatura. Teve outros livros que foram baseados na literatura de Robinson Crusoe, no livro de Robinson Crusoe. E no cinema teve animações feitas baseado no filme do aventureiro, do cara legal, entre aspas, né? É legal se deixar marcado isso aqui. Do cara legal, entre aspas. E no filme também, né? Que essa coisa do aventureiro foi muito explorada e muita gente gostou dos outros exemplares também, além do próprio livro, de Daniel Defoe. É legal se pautar aqui, né? Porque eu falei o cara legal, entre aspas. O personagem Robinson Crusoe, ele é descrevido no texto, em muitas partes ele é racista, ele é preconceituoso, ele trata mal as pessoas. O exemplo mesmo foi no o Sexta-feira, ele tratou o Sexta-feira como amigo, né? Mas também como um criado. O Sexta-feira tinha que fazer coisas para ele, de ser servo dele por Crosué ter salvado a vida, entendeu? Isso não é uma coisa muito legal de se fazer. Mas fora isso, o livro é incrível, eu aconselho que se você não leu, que você leia. E ele é muito legal. E tem um pouquinho de paciência sim, porque ele é um pouco longo, como eu falei também, ele é demorado em questão pelo fato dele descrever muita coisa. Mas é isso, eu vou ficar por aqui e espero que você goste do vídeo, né? Por favor. E leia o livro, é um livro muito legal, que você vai se divertir, você vai ver, pelo fato de ser um livro antigo, você não imagina que aborde pautas como preconceito e esse tipo de coisa, mas ele fala também sobre isso e é muito legal. Até a próxima.